Olá, seja muito bem-vindo ao Ministério Água Viva, a tua igreja digital. Eu sou o pastor Dárcio, E eu, Nilza, nós estamos aqui para mais um Conhecendo Mais e Vivendo Muito Mais a Palavra de Deus. Então, nós convidamos você que já está com a gente, com a alegria de celebrar vida em abundância com Deus a cada dia, e também a você que está por conhecer o canal, também conhecer a igreja, que possa estar aqui, entrando na página web ministérioaguaviva.net ou aguavivaministério.com. Nova fase, novo tempo, com os novos sites para a gente poder estar, mas é que Deus nos dá esse desenvolvimento para que a gente possa crescer a cada dia, estar mais próximo dele. Então, nós estamos aí também com a página .com, para que muito mais pessoas possam também conhecer mais essa palavra, não em quantidade, mas em qualidade, qualidade e intensidade de viver cada uma dessas palavras. Então, seja muito bem-vindo e entra lá na página para poder ver toda a programação, todos os estudos, todas as pregações também que já estão gravadas lá, que você pode rever e ver e meditar na palavra para viver muito mais isso que você está aprendendo aqui. E também convidamos a entrar na radiovineyard.net, onde você vai estar sempre vendo a palavra de Deus cantada também, 24 horas por dia, 7 dias por semana. é isso Então, aí. seja muito bem-vindo. É isso aí, em nome de Jesus, um novo tempo, aguavivaministério.com, né? Nós estamos aí com, com a direção do Senhor. Aquilo que o Senhor tem dirigido, nós temos feito, e Deus abre a porta e a gente entra, né? Independente do que está acontecendo do outro lado da porta, a gente não sabe, mas nós sabemos que nós estamos na direção do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Nosso site aí tem agora tem uma abinha para doações, se você quiser fazer alguma doação para nós, alguma doação para o ministério, vai ser uma grande bênção, né? Tem as formas de como você doar lá, né? E nós estamos aí atualizando as coisas estão começando a andar e estão, enfim, em nome de Jesus, fazendo aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Bom, nós estamos aqui vendo as parábolas de Jesus, nós já vimos 17 das 49 parábolas, né? Tem muita parábola para ver, tem muito ensinamento do Senhor Jesus, e a gente tem que continuar. Nós não podemos parar, nós temos que crescer. E hoje, essa questão de crescer, não é crescer em número, mas sim crescer em nossa relação com Deus. A nossa relação com Deus, ela tem que crescer. Ela não pode ser uma relação de só eu pedir quando eu tenho a necessidade. Mas o estudo dessas parábolas vem para que a gente possa ter uma relação mais profunda com o Senhor. E hoje, na semana passada, nós vimos o estudo da figueira. Nós vimos a parábola da figueira. E hoje nós vamos ver a parábola da figueira estéril. A parábola da figueira estéril, que está lá em Lucas, capítulo 13, versículos de 6 a 9, é uma parábola que é registrada somente no livro de Lucas. Mateus, Marcos e João, eles não registraram essa parábola. E nós vamos estar estudando nessa parábola vamos ver a explicação da parábola, o significado dela e as lições que ela traz. Mas a gente não consegue, por exemplo, estudar essa parábola da figueira sem que a gente conheça um pouco do contexto da parábola. Muitas vezes o que nós vemos é que muitos cristãos ou muitos pastores e ensinadores da palavra, eles pegam o texto e querem partir do texto. Só que existe aí todo um contexto, né? E nós falamos há três parábolas atrás, nós falamos sobre o que é o contexto. Então, eu tenho que entender a geografia, eu tenho que entender os usos e costumes, eu tenho que entender o que está passando ali para que eu possa entender realmente qual é o significado ou qual é o objetivo da parábola, né? E aqui a gente vai ver o objetivo da parábola, começando com o contexto, né? O contexto da parábola, se a gente for dar uma olhada profunda, começa lá
no capítulo 12 de Lucas. Então, eu recomendo que você leia o capítulo 12 e o capítulo 13, para que você possa entender o contexto dessa parábola. E nesse contexto, o que a gente está vendo como lição principal é a necessidade de conversão. O que é uma conversão? Se você é um motorista e você está dirigindo, você vai fazer uma conversão. A conversão é você estar indo para frente, você vai virar toda a tua direita ou toda a tua esquerda e voltar para trás. Isso é uma conversão. E para o cristão, o que é uma conversão? Para o cristão, uma conversão é você tem um tipo de vida e quando você aceita Jesus, você converte. Você começa a ter um outro tipo de vida. Você começa aquele processo de transformação, onde você vai conhecer um pouco mais de Deus e você vai ver quantas coisas erradas você fazia e você quer realmente mudar de vida, né? Ter uma vida transformada. Nós falamos assim, porque desde que se você vê lá em Gênesis, você vai ver que o homem, por ter desobedecido a Deus, a sentença foi para que ele saísse lá no Jardim do Éden. Então, nós, seres humanos, é como se nós estivéssemos em caminho oposto ao Jardim do Éden, que é a promessa de Deus. Então, nós estamos caminhando cada vez mais longe do que é a terra prometida. Do que é a promessa de O que é a Deus, promessa de né? Deus, isso. Para a nossa vida. E quando nós convergimos, nós estamos fazendo essa conversão, a nossa vida tem que virar totalmente ao contrário. Agora nós estamos indo em direção a esse Deus Todo-Poderoso. É isso aí. E o contexto dessa parábola, ele está trazendo a última viagem de Jesus. Então, se a gente for analisar essa parábola, vai ser a última viagem de Jesus a Jerusalém. E aqui existe um ensinamento aqui muito importante, que era o preconceito que existia entre os moradores de Jerusalém e os moradores da Galileia. Você deve conhecer isso aí, né? Então, por exemplo, se você mora em São Paulo, tem o preconceito de quem mora na Zona Norte e de quem mora na Zona Sul, né? Ou quem mora na Zona Leste daqueles que moram na Zona Oeste, enfim. Existem preconceitos. Ah, só podia ser, como eu falo sempre, só podia ser corintiano. Não, esse é um tipo de preconceito. Mas a gente vê nessa parábola, no contexto da parábola, o preconceito que existia entre os moradores de Jerusalém e os moradores da Galileia. Então, só para a gente entender um pouquinho do contexto dessa parábola, vamos ver o que Lucas fala para a gente lá em Lucas capítulo 13, versículo 1. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ou seja, nós vemos aqui uma situação de convergência, né? Ou de divergência. Primeiro que o povo judeu esperava um redentor, um libertador, mas material, não espiritual. Um libertador que tirasse o povo, que livrasse o povo do domínio romano. E Jesus ele não veio para isso. E aí, durante todo o tempo, os judeus, os fariseus, os publicanos, enfim, aquele povo queria confrontar a Jesus. E a gente vê aqui que os galileus, eles vinham da Galileia para Jerusalém, em peregrinação, né, para trazer o seu sacrifício no templo. Então, se você lembra, antes de Jesus, a gente tinha que sacrificar pelos nossos pecados. Agora, graças a Deus, a gente não precisa mais, né? Nós temos Jesus aí, que é só a gente se arrepender e pedir perdão, né? E esses judeus vieram falando sobre a crueldade de Pilatos, né? Que Pilatos mandou matar os galileus que tinham subido e tinha uma mistura do sangue dos galileus com aquele sangue que era oferecido no sacrifício no templo. Mas isso são somente registros e alguns dizem que esses galileus que foram mortos era de um partido político, um partido que era contra Pilatos.
Então, por isso que Pilatos mandou matar todos eles. Na verdade, isso a Bíblia não explica, mas o que é interessante é esse contexto desse mapa geopolítico, né? Esse mapa geopolítico para que você entenda realmente a parábola da figueira estéril. E a gente, para continuar o contexto, nós vamos ver Lucas capítulo 13, versículos 2 e 3. Ele, porém, lhes disse: Pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram. Eu vos afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou seja, Jesus está dando aqui, nessa última fala dele, ele está dando aqui uma dica. Olha, se você não se arrepender, você vai perecer também. Ou seja, você vai morrer igualzinho a eles. As pessoas tinham uma interpretação diferente. Não, não que Pilatos tinha sido cruel na morte daqueles galileus, e sim que havia sido um castigo divino. Muitas vezes nós nos deparamos com esse tipo de situação, achando que a pessoa está passando por um sofrimento porque Deus está castigando. E, na verdade, isso não é real. Nós temos um Se Deus que você ele, achar que pode ser sério, esse, peça para ligar para os serviços de emergência. esse Deus, nosso Deus, ele não é um Deus de, de, de castigo, né? Ele é um Deus misericordioso, um Deus de amor. Aí você vai me perguntar, mas pastor, por que tanta coisa ruim acontece? Acontece com a permissão de Deus. Por que acontece com a permissão de Deus? Porque Deus tem um propósito em cada situação. Até o diabo está debaixo da autoridade de Deus. O diabo ele não pode fazer nada na minha vida e na tua vida que Deus não permita. Isso significa dizer que se algo está acontecendo na minha vida ou na tua vida, é porque Deus tem um propósito. E a gente não sabe exatamente qual é o propósito, mas o tempo vai nos mostrar. O tempo, a nossa reação, a nossa comunhão com Deus vai nos mostrar. Mas os judeus eles tinham uma interpretação que era um castigo divino, que isso era comum entre os judeus. Exemplo de Jó, se você lê o livro de Jó, que é um livro curtinho, mas é um livro maravilhoso, onde você vê o poder de Deus na vida de Jó. Até na desgraça dele, Deus estava com ele. Então, não era um braço de ferro entre Deus e o diabo, porque não existe esse braço de ferro. Deus, ele pulveriza o diabo a hora que ele quiser. Então, Ele já perdeu a guerra. e ele já perdeu a guerra. Então, não existia esse braço de ferro. Mas se você chega lá no final do livro de Jó, você vai ver que os próprios amigos dele os abandonaram. Por quê? Porque isso era uma tradição do povo. Então, a morte desses galileus, eles entendiam que era um castigo divino e que isso tinha que acontecer. E Jesus, na verdade, ele reprova essa interpretação. Ele reprova. E a gente vê isso no versículo 3, né? Não eram, eu vou-lo afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Eles não eram mais pecadores do que os pecadores. E muitas vezes nós costumamos pensar que nós somos menos pecadores do que os outros, né? O outro sempre é mais pecador que a gente, né? E Jesus, ele começa a mostrar, né, que isso era apenas um preconceito, um conceito errado, um pré-conceito, né? Um conceito errado, né? E de verdade, é contra essa ideia que Jesus começa a trabalhar. É contra essa ideia que Jesus começa a ensinar o povo e ele deixa essa parábola para mim e para você. Então, é contra essa ideia de que eu sou o queridinho de Deus, ou que eu sou melhor do que outra pessoa, que Deus está
que Jesus está aqui contra, né? Uma ideia errada, uma ideia equivocada. E a gente continua vendo o resto do contexto que está lá em Lucas capítulo 13, versículo 4. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Ou seja, Jesus ele continua aqui. O desastre da torre de Siloé, né, que matou lá 18 pessoas, essa torre ela ficava junto ao tanque de Siloé. Então, essa torre ela desabou e morreram ali moradores da onde? De Jerusalém. E aí Jesus faz a comparação. Vocês acham que aqueles 18 que morreram eram mais pecadores do que vocês? E Jesus realmente ele vai contra isso. Jesus enfatiza a sentença aqui em Lucas capítulo 13, versículo 5. Não eram, eu vos afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou seja, o contexto da parábola da figueira estéril, ela fala sobre o arrependimento, sobre a necessidade de conversão, a necessidade de nós termos uma vida nova com Jesus, a necessidade de nós começarmos esse processo de transformação. É isso que fala Lucas capítulo 12 e capítulo 13. Então, são parábolas que Jesus traz para nós, para que nós entendamos. Então, é muito importante isso, para que você e eu não pensemos que nós somos melhores que outras pessoas. Para que nós não pensemos, porque a gente conhece um pouco da palavra, nós já somos melhores do que outras pessoas. A gente fala com muita gente. E essa semana nós conversamos com uma pessoa e a pessoa estava dizendo assim, não, porque eu tenho mais de 30 anos de igreja. Pois é, o diabo tem centenas de anos de igreja, milhares de anos de igreja. E eu pude falar para essa pessoa assim, falar, olha, eu tenho mais de 50 anos de igreja e eu ainda continuo aprendendo. Apesar de todos esses 50 anos, eu ainda estou no processo de transformação. E é isso que o Senhor Jesus, ele quer trazer para a minha vida e para a tua vida. Então, esse contexto da parábola é um contexto de arrependimento, é um contexto de posicionamento, é um contexto de falar assim, olha, desce daí porque você não é melhor do que ninguém. É isso que Jesus está falando para o povo e ele fala para mim e para você também. Eu acho que é uma coisa bonita da gente ver é que Deus quer, assim, quebrar nossos paradigmas, as formas como nós pensamos, assim, sair da caixinha, pensar de forma diferente. Então, a toda a evolução que Deus vinha vindo, Jesus vinha vindo, ele sempre falava para nós, assim, sempre alguma coisa diferente daquilo que nós costumamos pensar. Então, de novo, como nós estávamos caminhando para longe da promessa de Deus, hoje nós estamos caminhando de volta para Deus. Então, quantas coisas Deus tem que ainda como reavaliar, apertar uns parafusos aqui, outro ali, ajustar, né? Então, a gente vê muitas vezes, e essa parábola, a continuação até da outra figueira, na verdade, Deus vai usar uma situação que ele está vendo. E conforme ele está vendo, nós sempre oramos para que Deus abra o nosso entendimento, né? Essa é a nossa oração. E a cada vez que vamos aprendendo, cada vez que vamos lendo a palavra, Deus vai revelando um pouco mais para nós, de acordo com o nosso amadurecimento. Então, por isso é importante que você possa rever, reler, né, meditar nessa palavra, para que você também comece a amadurecer todos esses pensamentos e a pensar como Jesus pensa, que sejamos mais parecidos com Jesus. Então, tudo isso faz com que a gente quebre todo o nosso raciocínio, principalmente com a nossa natureza pecaminosa, de achar que se o outro é pior, eu vou ser melhor. Não, se o outro é pior, não quer dizer que você seja melhor. Então, nós temos que construir, digamos assim, o nosso histórico para que nós sejamos melhor. Agora,
o outro, nós vamos ser exemplos para os outros, né? E não que o outro seja pior. Então, eu quero que o outro se dê mal para que eu me dê bem. Isso não é uma ideia muito, muito errada. Na verdade, é uma falsa verdade que nós temos nas nossas vidas, que só Jesus para quebrar isso tudo em cada um de nós. Ou seja, na verdade, o cristianismo ele vem para quebrar uma série de regras que a gente tem, né? Então, nós como brasileiros, né? Não sei se você que está ouvindo a gente é brasileiro, mas no Brasil a gente tem um ditado que é a lei de Gerson, né? Eu tenho que levar vantagem em tudo. Ou seja, onde as pessoas querem aproveitar das outras pessoas, achando que isso está certo e isso está errado. O que isso vai fazer a pessoa mais feliz, né? Mais feliz do que a E, na outra. verdade, não. Então, o que eu vejo assim, né? O evangelho ele vem na contramão do sistema, ele vem na contramão do nosso conhecimento, ele vem na contramão de tudo aquilo que a gente acha que é certo, ele vem na contramão. Pô, pastor, mas será que não tem nada que eu acho que é certo que o evangelho não concorda? É lógico que tem. Seguramente tem. Mas nós temos que buscar aquilo que o Senhor tem para nós. Deus ele quer falar com você e comigo. Deus ele quer ter uma intimidade conosco. E quando Jesus ele começa a falar em parábolas, é porque ele quer que você e eu entendamos qual é o conceito dele, como é que funciona, como é que é esse negócio de cristianismo. Não é simplesmente você estar na igreja, você está com uma Bíblia embaixo do braço como se fosse um desodorante, ou você está vestido conforme os padrões da igreja. Não. O que ele está falando aqui é de relacionamento. E o que você que está conosco há mais tempo, nós estamos com o Ministério Água Viva desde 2020, né? Quando começamos lá em 2 de abril de 2020, e ainda não era Ministério Água Viva, né? Mas a gente começou lá em 2 de abril de 2020. A gente vem falando dessa relação com Deus. Não é uma relação de igreja, não é uma relação de denominação, não é uma relação pessoal com outro, com o pastor, não, é uma relação pessoal sua com Deus. E é isso que Jesus está falando aqui, olha, você tem que se arrepender. Ele não fala assim, olha, você tem que ter remorso. Não, não é remorso, é arrependimento, é diferente, né? Então, esse contexto que a gente vê aqui no livro de Lucas é justamente preparando o pano de fundo para a parábola da figueira estéril. E a gente vai entrar agora na análise da parábola da figueira estéril, que está lá em Lucas, capítulo 13, versículo 6. Então, Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Bom, a primeira coisa que a gente vê aqui que é muito estranho, né, é como que o homem ia ter uma figueira numa vinha. Se vinha é para uva, Vinho, é para uva. Na verdade, a gente vai ver que o campo ele é cultivado separadamente. Ele tem cuidados especiais. Então, quando o homem colocou aquela figueira lá, ele colocou com incentivo, com incentivo não, mas objetivo. com objetivo, objetivo de ter figos bons, né? Figos maravilhosos, né? Supostamente, a árvore seria muito bem cuidada. Por quê? Porque aquela videira, aquele campo de vide, era um campo muito especial, um campo com cuidados especiais, com água em abundância, com adubo em abundância. Então, tudo que se colocava lá, supostamente, tinha que dar bons frutos. Por quê? Porque era muito bem cuidado. Então, supostamente a árvore deveria ser altamente produtiva. E Jesus, ele faz a comparação, né? Ele faz a comparação que Deus ele faz o melhor. Então, Deus ele cuida
das árvores, né? Ele nos aduba, nos ensina, nos cuida para que nós possamos dar frutos. Dar frutos, sabe o que é? É a gratidão a Deus pelo sacrifício de Jesus. É a gratidão a Deus pelo cuidado que Ele tem por você e por mim. É a gratidão a Deus por todos os livramentos que nós temos. É a gratidão a Deus pela proteção que nós temos contra a investida do inferno. Isso é o que Jesus está querendo dizer aqui, nesse versículo 6 do capítulo 13 de Lucas. E essa figueira é abençoada, né? De estar colocada num solo tão bom. E é um Deus que provê, um Deus que dá todo o alimento, tudo o que nós precisamos, né? Como o Darcy sempre fala, não é tudo o que eu quero, mas é tudo o que eu preciso. E Deus prepara tudo isso para cada um de nós. E a gente precisa só abrir o olho, né? Eu que sou a chininha aqui, mas para cada um de nós que possamos abrir os olhos e ter esse entendimento do que Deus tem preparado nas nossas vidas, né? O que Deus tem alimentado os nossos sentimentos, para que hoje nós possamos estar aqui, aproveitando a cada dia as misericórdias de Deus que se renovam nas nossas vidas. E você vê que o dono da vinha foi lá procurar fruto e não achou. Nós podemos traçar um paralelo, que é esse paralelo que Jesus vai traçar aqui. Ele vai voltar, né? Deus, ele faz o melhor para nós. Se nós não damos frutos, ele vai voltar. E aí o que é que vai acontecer? Veja o versículo 7 do capítulo 3, vamos ver essa análise da parábola. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Por que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Bom, aqui a gente já vê que há 3 anos ele está indo lá. Então, ou seja, a figueira, ela, com 1 ano, ela começa a produzir. Mas ele estava decepcionado. Decepcionado por quê? Porque ela estava ocupando a terra, estava ocupando os nutrientes da terra que podia ir para as uvas, ela estava tirando para ela não estava dando frutos, ou seja, estava tendo uma perda de tempo. Aquele que estava cuidando da figueira, ele estava perdendo tempo, né? E ele compara isso com o cristão. E aí o que ele fala? Corta-la. Por quê? Por que deve cortá-la? Cortá-la porque ela é inútil. Cortar porque ela é improdutiva. E é isso que vai acontecer quando Jesus voltar. É isso que vai acontecer se você e eu morrermos hoje. Nós vamos direto para a mão de Deus. E aí o que é que vai acontecer? Esse cortar, ele está comparando com o cristão. Com o cristão que Deus cuida, que Deus ajuda, que Deus está lá dando o melhor para ele, mas ele é inútil. Ele é improdutivo. Ele não dá frutos. Ele está só esperando vir as coisas de Deus, mas ele não faz absolutamente nada. Ou seja, não agradece, não obedece, não se arrepende, não se rende ao Deus Todo-Poderoso. Podemos dizer que é assim? Que não interage com Deus? E não tem frutos. Então, se você vai lá em João 15 é um capítulo maravilhoso, eu recomendo que você leia, né? Você vê que Jesus falando, eu sou a videira, né? E meu pai é o agricultor. Se você está ligado em mim, se você está enxertado em mim, você vai dar fruto. Agora, se você não der frutos, simplesmente você vai ser cortado, porque você é inútil. Então, não basta só você pedir perdão, não basta só você se arrepender, você tem que ser proativo, você tem que dar frutos. E dar frutos
Dar fruto, muitas vezes, a gente acha que tem que converter as pessoas. Não, eu não tenho que converter ninguém, porque quem converte é o Espírito Santo. Mas eu tenho que falar desse Jesus. Eu tenho que falar desse Deus. Eu tenho que viver esse Deus. Eu tenho que fazer com que as pessoas vejam na minha vida quem é esse Deus. Então, isso é o dar frutos. Isso é a gente propagar o Evangelho de Jesus. E muita gente pode pensar assim, né? E agora? Quando será o tempo de dar frutos? Será que agora, é depois? Mas assim, Deus conhece. Assim como quem sabe um pouco de plantas, um pouco de cultivo, vai saber que vai chegar uma hora que você tem que sacrificar alguns galhos para que aqueles que já estão frutificando tenham mais força. Então, vai chegar uma hora que Deus vai falar: esse aqui não sai mais nada, então corta. É pesado isso, não? É, isso aí, ninguém quer falar disso. A gente só quer falar que Deus é amoroso, Deus é misericordioso e que Deus vai sempre trazer um milagre para nós. Mas ninguém quer falar de que nós temos que dar frutos. E nós vemos hoje um evangelho que é vendido, que é pregado aí fora, um evangelho triunfalista, em que você tem tudo, você não vai passar nenhuma dificuldade, nenhuma necessidade, e Deus tem que fazer. Não, isso é mentira. Isso é engano. Isso aí é a própria pregação do inferno para que você vá para o inferno. Não, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Então nós estamos aqui para vencer o mundo. Então nós temos que dar fruto. Se nós não damos frutos, nós seremos cortados. Por quê? Porque nós somos inúteis, nós somos improdutivos. Não basta só eu ter a Bíblia debaixo do braço, não basta só eu ir na igreja todos os dias, não basta só isso. Não basta eu ofertar, eu dizimar. Isso aí não compra Deus. O teu dízimo, a tua oferta, ele não compra Deus. O teu trabalho para o Senhor, ele não compra Deus. Isso é gratidão. Gratidão. Muitas vezes tem pessoas que falam assim, pastor, eu queria dar uma oferta para você. Eu falei, ok, se Deus colocou no teu coração, dá. Se Deus não colocou no teu coração, não dê. Como assim, pastor? É porque muitas vezes as pessoas querem se autopromover dando uma oferta para você. Olha, você não precisa se autopromover comigo. Por quê? Porque eu não tenho nada para te dar. Agora, com Deus você tem. Você tem um Deus que pode te dar tudo. Se ele colocou no teu coração dar oferta, você dá oferta. Se ele não colocou no teu coração, não dê. Ainda que você veja que eu esteja passando necessidade, dificuldade, ainda que você veja isso, se Deus não colocar no teu coração, não faça nada. E aqui que Jesus está comparando cada um de nós cristãos com a árvore. Ou somos frutíferos, ou somos infrutíferos. Vamos continuar aqui a análise da parábola, lendo o versículo 8 do capítulo 13 de Lucas. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Aqui Jesus está comparando ele, ou a árvore, com os cristãos, e ele como o agricultor. E Jesus, ele pede o quê? Ele pede uma oportunidade. Na verdade, aqui Jesus está pedindo uma oportunidade para Deus. Jesus está intercedendo. O apóstolo Paulo fala lá em Romanos que o Espírito Santo intercede por nós diante de Deus. Então, Jesus ele está intercedendo por todos, não só por aqueles que vão na igreja, por aqueles que dão dízimo na igreja. Não, por todos. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que ter o nosso esforço. E a gente muitas vezes quer tudo de mão beijada, a gente não quer fazer nada que nos custe. Ou seja, Jesus é que ele usa de misericórdia. Ele quer dar oportunidade para que você e eu demos frutos. Então ele fala aqui, Senhor, deixa-me ainda este ano, mais um ano. Deixa eu aqui com mais um ano. Eu vou escavar, né? Então, escavar aqui, ele está dizendo assim, olha,
Conheça a palavra, viva a palavra. Olha, eu vou pôr estrume aqui, eu vou pôr adubo aqui. O adubo é o Espírito Santo, é a tua comunhão com Deus, é o teu relacionamento com Deus. Jesus aqui, ele está comparando essa figueira com você e comigo como cristãos. E aí, nós temos que decidir, nós temos que fazer a nossa parte. E como nós sabemos que Jesus já deu a vida por nós, que passou pelo que passou, então imagina que preço caro ele paga pela vida de cada um de nós. Ou seja, ele pagou o preço e ele ainda está dando uma oportunidade. Uma oportunidade para você e para mim. Encerrando a análise da parábola, vamos ler o capítulo 13, versículo 9. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Ou seja, você tem uma nova oportunidade. Você que está ouvindo esse estudo, você tem uma nova oportunidade para dar frutos. Eu tenho uma nova oportunidade para dar frutos. Deus não vai tolerar para sempre a nossa improdutividade, a nossa inutilidade como cristão. Ah, pastor, mas isso é uma palavra muito forte. Pois é. Você quer que traduz como? Desculpa, se você não dá fruto, você é inútil. Você não serve nem para ornamentar. Então, Deus vai mandar cortar. Não dá fruto, você vai ser cortado. E aqui você tem que se arrepender e dar frutos. Não importa o tempo que você tem de cristão, não importa a igreja que você frequente, não importa quantas vezes você vai na igreja, o que importa é você se arrepender e dar frutos. É essa a lição que o Senhor está dando nessa parábola. E nós lembramos que um coração quebrantado é o que Deus se agrada. E quando nós nos quebrantamos, permitimos que o Espírito Santo possa entrar e agir. Sem o Espírito Santo, não tem negócio. Não tem negócio. Não adianta você achar não, porque pastor, você faz. Não, eu não faço nada. Quem faz é o Espírito Santo. Eu levo a palavra, eu mostro conhecimento para você. Agora, é o Espírito Santo que vai te convencer. E ele só vai te convencer se você permitir. É isso que é muito louco de Deus, não é? Isso é muito louco. Ele tem o poder, ele tem a autoridade, foi ele que criou, mas ele te dá a liberdade de escolha. A liberdade de escolher. E você escolhe o que você quer. E a explicação que a gente tem para essa parábola é que o contexto e a análise que nós vimos que os figos nas vinhas é para que tenha um cuidado especial, para que possa dar mais frutos. O Senhor, ele procurou os frutos, e, na verdade, ele procurou, aqui no texto ele fala 3 anos, mas a gente tem que entender uma coisa, que, na verdade, foi no 5º, no 6º e no 7º ano. Por quê? Porque lá na lei de Moisés, e eu convido que você leia Levíticos, capítulo 19, versículos de 23 a 25, você só poderia colher o fruto a partir do 5º ano. Por quê? Porque os 3 primeiros anos você não podia fazer nada, você tinha que recolher os frutos e tinha que descartar os frutos. Você não podia vender, você não podia comer, você não podia consumir, você tinha que descartar. O 4º ano, que era o fruto bom, era de oferta. Era oferta para a igreja, era oferta para o templo, né? Então, ele foi pegar, aqui no texto fala 3 anos, mas já foi lá no 5º, no 6º e no 7º ano. Então, a figueira, que ela começa a produzir figos com 1 ano, ela já tinha que ter frutos. E ela não tinha. Na verdade, por que ela não tinha? Porque era uma árvore inútil. Ela não produzia, ela só dava prejuízo. Ela estava num campo maravilhoso, ela estava num lugar maravilhoso,
mas ela não produzia. Ela tinha cuidados especiais, ela tinha um agricultor, né, que cuidava dela, que adubava ela. Mas o agricultor ele ainda pede ainda para o dono da terra para esperar mais um ano. Espera aí mais um ano. Espera mais um ano, vamos ver se realmente ela não der fruto. E é esse mais um ano que o Senhor está dando para você e para mim. Hã? A figueira deu fruto. Pois é, o texto não diz que ela produziu nada. O texto não diz que ela produziu. Mas, e você? O agricultor pediu mais um ano. E você analisa a sua vida. Você já está dando frutos? Nós temos que entender que cada uma dessas parábolas é um ensinamento muito forte. E cada uma dessas parábolas é uma confrontação com o nosso cristianismo. Para a gente deixar de ser crente e ser cristão. Para a gente deixar de brincar de ser cristão com Deus. Como se a gente pudesse enganar Deus. E a gente não pode. Então, nós temos que estar bem atentos a isso, que nós temos que dar fruto. Nós não podemos ser servos inúteis, nós não podemos ser uma figueira inútil. E as lições que a gente tem da parábola é que, a primeira, é que Deus é tremendamente paciente, mas não se esqueça que ele também é justo. E quando chegar a época, ele vai cortar. Se você não der fruto, ele vai te cortar. Ou Muita seja, gente fala, não, porque Deus é amor. É verdade, Deus é amor. Tanto é amor que cuida, que dá tudo que precisa, provê tantas coisas, capacita para tantas coisas, mas ele está te preparando para um propósito. ou seja, se você não sabe ainda qual é o propósito de Deus na tua vida, vem falar com a gente. Ah, pastor, você sabe tudo? Eu não, mas eu sei de um Deus que sabe tudo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai orar, Juntos. né? Juntos, e juntos nós vamos buscar do Senhor. Nós tivemos ontem a nossa reunião mensal de oração, e você que não participou, você perdeu, né? Nós continuamos aqui com o nosso quadro de oração, oramos por todos os pedidos que estão aqui, e você perdeu de ser um intercessor, perdeu de buscar o milagre do Senhor na tua vida. Deus é justo, justo, mas o dia do juízo vai vir. Deus é amor, é misericórdia, é misericórdia, sim, mas o dia do juízo virá. Você goste ou não, você queira ou não, você acha que seja certo ou não. Agora, a pergunta que fica é, como está a sua vida cristã? Você está dando frutos ou não? Como é que você está? Se você está com uma vida cristã meia que estagnada, começa a andar. Não permita que o diabo te paralise. Começa a dar frutos. E o fruto, o Senhor começa a falar com você. Não é uma regra, não tem um livrinho que eu vou te passar para você. Olha, segue aqui. Não, não, não. Receitas, não tem Não receita. tem receita. Isso é relacionamento, né? E Deus, ele quer ter um relacionamento com você. E nós temos que dar frutos. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Se você ficou com alguma dúvida, se você tem alguma pergunta, você pode entrar em contato conosco através do nosso correio eletrônico, do nosso e-mail, ou através do nosso WhatsApp, ou através das redes sociais. Liga para a gente e vamos junto buscar aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, buscar aquilo que o Senhor tem para nos esclarecer. Eu não sei de tudo, eu tenho um Deus que sabe de todas as coisas. Amém. E eu tenho a palavra, que é a mesma palavra que você tem, mas um Espírito que nos revela em nome de Jesus. Amém? A próxima parábola que a gente vai ver é a parábola da porta estreita. Está estreitando cada vez mais. Oh, Deus da glória!
Esse Deus é tremendo. Está lá em Lucas capítulo 13, versículos de 22 a 30. E eu recomendo também que você possa dar uma lida nesse versículo, para que a gente possa tirar mais proveito dessa palavra, em nome de Jesus. Amém? Eu te espero na próxima quinta-feira, nessa mesma bate-hora, nesse mesmo bate-canal, e nós estamos juntos aí para entender mais e buscar mais e compreender mais daquilo que o Senhor tem para a minha vida e para a tua vida, em nome de Jesus. E passou aqui? Aqui deu. Obrigado por você estar com a gente, né? E não esqueça que toda primeira quarta-feira de cada mês nós temos a nossa reunião de oração. Isso pode mudar, vamos ver, conforme o Senhor vai dando a direção, a gente vai caminhando. Mas nós tivemos a reunião ontem, foi uma grande bênção, né? Nós oramos e oramos por você também, porque a gente ora por todos aqueles que se conectam conosco no Zoom, por todos aqueles que recebem os nossos versículos através do WhatsApp, por todas aquelas pessoas que entram lá no canal do YouTube e se inscrevem no canal e que botam um like lá, e todas as pessoas que entram no YouTube e não dão like, não se inscrevem no canal, mas que assistem a palavra, que eu acho que o importante não é que nós sejamos famosos, e sim que a palavra se multiplique por onde quer que seja. Amém? E a gente pode lembrar também, se você quer receber um devocional todos os dias, também pode se conectar lá no WhatsApp e vai estar sendo enviado para você pelas mensagens. Sim, está aqui. A Chininha está lembrando aqui. Então, se você quer receber um devocional diário, né, curto, não muito longo, mas curto, e a gente vai estar mandando para você. Só mandar uma mensagenzinha para nós e a gente vai estar colocando você também para receber esse devocional. E lembrando que Água Viva Ministério está começando Uma nova fase. uma nova fase. Então, Glória a Deus. a gente vai estar aí com lives, vamos estar entrando aí ao vivo, enfim. Vai ter muita coisa aí que o Senhor tem aberto portas e a gente vai se metendo, como eu falei para você. Tá bom? Tenha um final de semana poderoso, cheio da força, da unção, do poder do Senhor. E a gente te espera no domingo. No domingo, que é um domingo especial. Domingo de Santa Ceia do Senhor. Santa Ceia do Senhor. Então, você prepara aí os seus elementos, aquele que vai representar o corpo de Cristo e aquele que vai representar o sangue de Cristo. E nós vamos juntos comemorar, relembrar, renovar a nossa aliança com o Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e nos vemos no próximo domingo, em nome de Jesus. Fica na paz. Deus te abençoe. Tchau, tchau.